Divirta-se. Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá! Hoje o Divirta-se está num formato diferente. Conversei agora há pouco com o Odair José e a íntegra da entrevista você confere agora. Vamos começar o papo pelo show de sábado, né? Como é que foi garimpar, trazer para 1 hora, não sei, 2 talvez, né? 50 anos de carreira, né? Como é que foi condensar um repertório enorme, 39 discos, e imagino que tenha sido desafiador demais, né? Ô, Lucas, é assim, montar repertório é sempre muito complicado, sempre foi complicado, ultimamente mais ainda, justamente por ter um repertório muito extenso e porque o show em si, você falou, por volta de 1h30, 1h40, é muito difícil você achar um repertório que agrade a todos. Eu costumo até dizer, quando me perguntam como é que é o show, eu digo, o show é aquele que não satisfaz. Porque vai ter sempre alguém que sai dizendo, pô, o cara não cantou minha música, entendeu? O cara cantou umas músicas que não era nem o que eu queria ouvir. Mas a gente tenta, eu estou tentando, isso faz anos, como te falei, ultimamente mais ainda. Acertar o repertório. O repertório é o quê? Eu comecei gravando em 1969, 1969 para 70, e estou aí até hoje, né? Lancei um disco recentemente, o ano passado, são 39 álbuns, por volta de quase 500 músicas. Tem umas canções que tocaram mais no rádio, são as músicas que as pessoas, de um modo geral, o grande público conhece, que aí você tem um universo dessas que tocaram no rádio por volta de 30, 40 músicas, 50 músicas, que as pessoas tocaram muito no rádio. E tem aquelas que às vezes o cara tem o disco e ele gosta de uma música que nem tocou tanto no rádio. E por outro lado, a gente também procura colocar músicas que a gente acha que vai dar ritmo ao show, que a coisa não vai cair, que a coisa não vai esfriar. Então você vê, é complicado, mas eu vou levar para aí. Primeiro é um prazer, vai ser um prazer enorme estar tocando aí no sábado. Eu gosto muito de BH, gosto muito de Belo Horizonte, gosto muito de Minas. Sou casado com uma mineira há 42 anos. Já 42 anos? É verdade, cara. Parece que foi ontem, mas passa rápido. Vai fazer 42 anos. Conheci uma mineira, eu morava no Rio, conheci uma mineira em São Paulo, e por conta dela terminei vindo morar em São Paulo, porque ela não curtia muito a ideia do Rio. Então, eu gosto muito da cidade, gosto muito do povo mineiro. Antes de conhecer minha esposa, já gostava. E acho que o povo mineiro também gosta do meu trabalho, gosta do que eu faço. Estive agora recentemente no Triângulo aí, Uberaba, Uberlândia, foi muito legal. Então eu estou levando para a cidade no dia 16 agora, que é dia do meu aniversário, inclusive. Faço 77 anos. De um modo geral, a gente não costuma fazer show nesse dia, muito embora coincide, quando é final de semana que coincide, tem sempre procuras, não quer fazer, não quer fazer. E às vezes a gente evita. Vai falar, tem uma possibilidade de fazer em BH. Falei, então vamos para lá. Poxa, que legal. E a gente que ganha o presente, né? O presente é meu de estar aí, cara. Pô, tomara que as pessoas apareçam para a gente. Eu tenho uma música minha que diz que a felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Que eles apareçam para a gente viver esse momento. É verdade. Odair, quero falar também sobre o seu álbum mais recente, né, o do ano passado, Os Seres Humanos e a Inteligência Artificial. Ali, e aí a partir dele falar também da sua carreira, porque ali reflete muito que, igual você falou, vai fazer 77 anos, são mais de 50 anos de carreira. Você sempre procurou estar atualizado, né, do que está rolando no mundo e traduzir isso para a arte, né? Isso é uma preocupação que você ainda mantém, assim, na hora de compor, tá ligado, né, no que está acontecendo? Ô, Lucas, é verdade, é uma coisa minha. Eu me descobri compositor quando eu tinha por volta de 15 anos de idade, né, lá em Goiás, sou goiano, e fui para o Rio com 18, 17 para 18. Eu me descobri compositor. E a minha maneira de compor, eu até me lembro de um amigo meu que eu convivi no Rio, de 68 para 69, eu conheci ele, que é o Raulzito, né? O Raul Seixas. Sim. A gente cruzou ali na Visconde do Rio Branco, 53, que era a sede da CBS, a grande gravadora daquele momento no Brasil. Acho que 80%, 90% do que se ouvia no rádio era da CBS, era o som do Brasil, né?
que era muito na cabeça do povo, aquele timbre da CBS, o que se fazia na CBS é que conduzia o cenário musical no Brasil. E eu conheci o Raul ali, e a gente tinha umas conversas sobre justamente isso, de que forma a gente vai se colocar no mercado, porque a gente chega nesse período de início de 70, já com muitas coisas já estabelecidas, como Bossa Nova, como Jovem Guarda, como Velha Guarda, como Tropicália, já tinha, e a gente sempre teve uma influência muito dessa coisa inglesa, americana, né, a música... O rock ali, né, o rock influenciou muito vocês ali, né, você, o Raul... A gente ouvia muito isso, então, que na verdade todo mundo ouvia, né? Porque o rock sempre foi uma coisa muito popular, né, Lucas? O rock é popular. E ele descobriu a maneira dele, e eu descobri a minha. A minha qual foi? Fazer essa análise do dia a dia. Eu acho que eu sou um compositor que faço uma reportagem daquilo que vejo e devolvo em forma de canção. É a forma que eu tenho de participar. E eu sempre procurei, a gente não consegue sempre, mas eu sempre procurei fazer canções que fossem relevantes, levar minha música a ter uma relevância na vida das pessoas, no sentido de dizer, olha, esse assunto aqui é legal falar. Nem sempre, às vezes mesmo a canção de amor, ela precisa ser apenas para, sabe, engambelar a pessoa. Às vezes mesmo a canção de amor, você tem que dar um toque sobre o tema, olha, é assim... se você está sofrendo é por isso, então presta atenção nisso, naquilo. Então, por essa minha forma de compor, é uma coisa minha, eu estou sempre ligado no que está rolando, na minha visão do mundo, na minha visão das coisas. Eu faço um trabalho, às vezes até meio voltado para o social, de um modo geral, mas o social da vida das pessoas. E sempre foi assim. Como eu disse, nem sempre a gente acerta. No caso dos seres humanos e a inteligência artificial, eu, há 2 anos atrás, quando eu pensei, que eu disse que já tem 1 ano que ele foi lançado, praticamente, e foi lançado no meio do ano passado, né? Mas ele, antes de ser feito, ele levou 1 ano e meio, né, antes de ser lançado. Olha só. E eu ia fazer um disco, Lucas, aqui em casa, no meu estúdio, eu e o meu filho, que é o Rafael, o Júnior Freitas, que é um multi-instrumentista, que hoje em dia, com essa facilidade de computadores, de ferramentas, de programas, vamos fazer um disco só eu e ele tocando. Eu não vou fazer um disco com banda, eu tenho uma banda que anda comigo há 17 anos, eu vou fazer um disco só com a gente. Nesse intervalo, nesse período, eu observei uma ferramenta que vinha, chamada inteligência artificial, mas não exatamente de princípio para ela executar nada no disco. De princípio, o que me chamou a atenção, o que me levou a colocar o título Seres Humanos e Inteligência Artificial, porque, na minha visão, eu falei, esse negócio vai ser muito importante na vida das pessoas. Essa ferramenta essa vai andar com as pessoas lado a lado. E as pessoas têm que estar atentas para que ela não ande na frente. Sim. Essa ferramenta vai estar presente na vida das pessoas em tudo. Isso eu pensando há 2 anos atrás, 2 anos e meio, quando eu ouvi falar pela primeira vez. As pessoas nem falavam disso ainda. Aí começamos a fazer o disco. Eu conversando com o Júnior, chegamos à conclusão, ele falou, a gente pode até, isso é uma ferramenta que a gente pode até usar, ela toca alguns instrumentos, ela pode fazer alguma coisa. Eu falei, vamos pensar nisso, mas de princípio eu quero dizer para as pessoas que ela existe e que as pessoas fiquem espertas. Trazer a inteligência artificial para a pauta do dia a dia das pessoas. Esse era o meu pensamento há 2 anos atrás. O que aconteceu que um dia eu já tinha gravado uma faixa, ele me chamou lá embaixo no dia seguinte e falou, escuta aquilo que foi gravado ontem. Aí eu ouvi, não era o que eu tinha sido, eu percebi que não era o que tinha sido tocado ontem. Estava diferente, era a mesma música, mas estava diferente. Falei, o que está diferente? Ele falou, eu substituí todos os instrumentos tocados por mim e por você pela inteligência artificial. Falei, como assim? Então, eu pedi que ela executasse aquilo que ele tinha executado, e ela tocou isso aí. Quem está tocando agora aí é ela. A bateria é ela, só não está tocando o contrabaixo. O piano é ela, tudo é ela. Aquilo eu fiquei ouvindo, falei, cara, isso é interessante, porque ficou diferente. Aí eu percebi, Lucas, que eu poderia trazer, o disco ia ser feito por mim e pelo Júnior. Eu percebi que eu falei, eu posso ter uma terceira
pessoa aí, que seria a inteligência artificial, fazendo coisas. E resultado, praticamente o disco, a produção é do Júnior Freitas e as ideias são nossas, as músicas são minhas, já vai com as ideias dos arranjos, mas tudo aquilo que a gente pensou, a gente, de um modo geral, passou para a inteligência artificial executar. E demora um pouco, porque até que você explique exatamente o que você quer, muita coisa não vem do jeito que você quer, mas 80% do que veio melhor do que a gente estava fazendo, ou então pelo menos diferente. E ficou muito mais analógico do que se eu tivesse com a banda dentro do estúdio. E esse é um dos pontos. O outro ponto é que também mixou, masterizou, ajudou a fazer a parte gráfica da capa. Eu também estou trazendo o recado que eu falei para você do início, para as pessoas prestar atenção. Seres humanos e inteligência artificial. Hoje, 2 anos depois, 2 anos e meio depois, você vê, você há de concordar comigo, a inteligência artificial está em tudo. Está na ciência, na medicina, no futebol, na mídia, no jornalismo, em tudo. Em tudo. A inteligência está na indústria, em tudo quanto é lugar, no agronegócio, em tudo. E está cada vez mais. Então, era isso justamente que eu queria chamar a atenção das pessoas. Olha, presta atenção, porque a coisa vai vir aí, vai. Hoje eu acho até, sem exagero, se não está ainda, vai estar daqui a pouco, mais importante a inteligência artificial do que a própria internet. Porque as pessoas, tudo está sendo feito pela inteligência artificial, quase tudo. Então, a minha ideia era e continua sendo que as pessoas prestem atenção nessa parceria e não veja isso como um inimigo. Veja como uma parceria, porque se for visto como inimigo, vai ser uma guerra perdida. Porque ela vai ganhar. Então é melhor caminhar junto. Mas é isso. Desculpe se eu me estendi um pouco. Não, ótimo. Daí, agora, continuando nisso, nessa questão do dia a dia, né? Você falou que as suas composições são como reportagens, né? Sempre foi assim, e igual você falou, né? Eu queria te perguntar sobre isso, essa característica sua, se isso em algum momento causou certo receio na CBS, porque como você mesmo disse, né? A CBS era a gravadora que mais executava música em rádio. Na época, a ditadura estava pesada na parte de censura e tal. E você sempre tocou em pontos ali que desagradou alguns setores, vamos dizer assim, né? A CBS, ela, de alguma forma, ela te censurar, chegou a te censurar ou não? Ela deixava livre e censura fica para o governo? A CBS não deixava ninguém livre. A gente não tinha muita liberdade, eu não sei, bom, dos artistas que eu conhecia lá, talvez com exceção do Roberto Carlos, que tinha um universo particular dele com a empresa, mas eu também não sei até que ponto também ele fazia exatamente o que ele queria, porque às vezes a gente ouvia a história que ele queria uma coisa e vinha outra. Eles não deixavam a gente livre. Tanto é que tanto eu quanto o Raul saímos de lá, e outros saíram também. Porque eu assino com a CBS no ano de 70 e fico 70 e 71, era um contrato de 2 anos. No primeiro disco, eu cumpri exatamente a regra básica que era o som da CBS. No segundo também. No segundo eu já tive uma certa dificuldade, porque o segundo disco meu de 71 tem uma música chamada Vou Morar Com Ela, que era... Lá na CBS tinha um disco chamado As 14 Mais, não sei se é do seu conhecimento. Sim. Você até entrou, né? Sua música entrou nas 14 Mais. É uma coletânea, Lucas, que vendia muito. Era, por exemplo, um exemplo assim, para simplificar, se o disco do Roberto Carlos, que fazia muito sucesso na época, era o que mais vendia, As 14 Mais era o segundo que mais vendia no Brasil. Porque tinha também lá vários artistas, inclusive o próprio Roberto Carlos e outros ídolos da época. Eu sou lançado nesse disco em 70 com a música Minhas Coisas. Muito embora antes eu já tivesse gravado a música Uma Lágrima, que foi regravado para o meu privilégio aí pela Fernanda e pelo John no Pato Fu, né? Uma Lágrima, que vai estar no show, vou cantar essa música. Na verdade, essa foi minha primeira gravação em 69. Mas em 70 eu entro nas 14 Mais com a música Minhas Coisas. E tudo bem, aí era uma coisa que estava na cara da CBS. Mas o Vou Morar Com Ela já foi um som diferente. Que tinha o Dom Salvador, não sei se você lembra, que tinha uma banda, Dom Salvador,
Ele era o pianista daquela banda, esqueci o nome dela agora, é uma banda muito swing. Eu vi o Dom Salvador tocando em algum lugar e falei, pô, esse cara toca muito piano, mas era uma coisa swingada, meia jazz, samba, rock, sei lá o que era. E eu trago o Dom Salvador para tocar o piano ali. E essa música ela vai para 14 mais. O nosso presidente, o seu Evandro, já não gostou, porque está na 14 mais, ele colocou e tal, devido ao meu sucesso das minhas coisas, eu era um artista que estava sendo preparado para ocupar um espaço maior dentro da empresa, mas ele não gostou. O recado que eu recebi foi, não é isso que espera que você faça. Esse foi o segundo disco. Quando eu faço, sem contrato, que o primeiro disco quem faz comigo é o Raul Zito, o Raul Seixas, mas o meu produtor era o Rossini Pinto, grande compositor, grande versionista. Só que o Rossini não gostava muito de estúdio, então o Raul ia para lá. O Rossini diz, olha, o seu contrato acabou, mas eu consegui um compacto simples para você, que era muito comum gravar compacto simples na época, antes do LP. Aí eu apareço com a música, eu vou tirar você desse lugar, então eu quero gravar isso. Cara, foi um horror, porque o próprio Rossini falou, você é louco, porque como é que você vai gravar? Eu te dou uma oportunidade, já sem contrato, de você fazer um compacto, já que o homem não gostou do Vou Morar Com Ela, você me vem com uma música, diz que vai tirar uma puta do puteiro e vai casar com ela? Você é louco, isso não existe, isso não funciona. O mercado não funciona assim. Aí citou vários artistas, inclusive o próprio Roberto Carlos, citou pessoas da Bossa Nova, citou Boemia, citou tudo da velha guarda. Falou, ninguém fala isso. Então isso não vai dar certo. Bom, eu insisti e tal, e tive alguns apoiadores do meu lado lá, o próprio Raulzito, que estava junto. Falei, não, a música é boa, deixa eu gravar e tal. Alguns foram. Eu terminei gravando a música. E eu não tinha contrato. O que aconteceu? A música pipocou de tal forma que até hoje ela é um clássico. É uma música que eu toco ela no show, parece que ela foi lançada ontem, que ela é um sucesso desse mês. Quando eu toco ela no show, parece que era um sucesso recente do Brasil. E ela não, ela tem 53 anos. Então, a música fez um sucesso muito grande, mas contrariando essa visão da CBS, do próprio Rossini e da própria direção. O cara vai falar de puta, né? E eu fui muito questionado na época, inclusive na mídia. Como é que o cara... Aí a censura entra. Aí. Mas aí, como eu já não tinha contrato, Lucas, para resumir a sua resposta, eu saio da CBS e vou para a Philips, vou para o selo Polydor. Na condição trabalhar com o André Midani, com o Jairo Pires, com o Helene de Oliveira, com o Roberto Menescal. A Philips, todo mundo que me andava comigo na época, disse, você vai fazer uma loucura, porque a Philips tinha 5% do mercado, tinha nada. Você vai sair de uma gravadora que tem 80% do mercado, como que não vende nada? Eu fui para lá, mas na condição seguinte, eu tinha várias propostas, permanecer na CBS, que queria que eu renovasse o contrato, era a música mais sucesso do Brasil, o disco mais vendido era o meu, mas espontaneamente, eles nem trabalharam nada, o disco aconteceu espontaneamente. A música que eles achavam que era um absurdo. Exato. Caiu no gosto do povo, o brasileiro se identificou com ela, e, como disse, até hoje é identificado com ela. Aí eu achei, isso aqui não vai rolar, eles vão me boicotar minhas ideias, e eu já tinha umas ideias para ir para o lado de Neil Young, para ir para o lado de Cat Stevens, sei lá, de Neil Diamond. Eu tinha uma ideia que não era bem aquele som da CBS. Eu tinha uma outra ideia. Eu gostava muito de alguns artistas do Woodstock, eu tinha uma ideia de fazer uma coisa do meu jeito, mas não daquele som da CBS. Até porque o som da CBS já tinha dono, que eram os ídolos de lá, o Roberto e outros. Então, se você continuasse fazendo aquilo, você ia fazer uma coisa que você ia copiar os caras, não tinha como você... Porque até o órgão, até o violino, tudo era igual, o baixo, tudo era igual. Eu saio de lá e vou para a Philips. Mas eu vou tirar você desse lugar, já me levou até a censura federal, porque fui chamado lá através de uma carta no Rio, para o departamento de censura, para me explicar sobre essa música, porque eles não gostavam do título. Eu vou tirar você desse lugar. Os caras achavam que eu estava falando, entre aspas, do governo federal, do governo militar. Aí, cara, eu com 20 e poucos anos de idade, 21 para 22, sei lá, falei, pô, mas não é, eu estou falando de um amor de um cara por uma moça, que vai até a boate, conhece a moça, uma prostituta, se apaixona por ela. Quando eu expliquei o que era, eles ficaram mais horrorizados ainda. Piorou a situação.
piorou, porque o problema para eles, na cabeça deles, aquela caretice toda, era pior. Porque aí eu estava me atentando contra a moral, contra a família. O cara, como o senhor está dizendo que o senhor vai tirar uma prostituta e casar com ela? Que absurdo. O que o senhor está querendo propor o que à família brasileira? Bom, aí começou essa história de negócio de censura, mas eu tive que sair da CBS, sim. Cara, e quando que você se sentiu assim verdadeiramente livre para produzir? Porque, por exemplo, eu vi pelo menos o que eu acho assim de acompanhar o seu trabalho, o hibernar na Casa das Moças, né, ouvindo rádio, é um disco que eu acho que ele assim é muito o Odair José livre. Ali você experimenta muita coisa, até mesmo em parcerias, né, com as Bahias e Cozinha Mineira e tal. E eu queria saber quando que foi que você se sentiu mesmo, não, agora eu posso fazer o que eu quero, o que eu tô afim, assim. Olha, quando eu fui para a Philips, a minha condição para assinar um contrato com a Philips, como eu te disse antes, digo Philips barra Polydor, porque Polydor era o selo da Philips que lançava meus discos. Quando eu fui para lá, tinha várias gravadoras querendo o Odair José naquele momento, um garoto novo, estourado, vendendo 1 milhão de compactos, todo mundo queria. Eu oferecia um dinheiro que você pudesse comprar uma casa, um carro e tal. Eu falei, tudo bem, o dinheiro para comprar a casa e o carro, tudo bem, até porque eu estava fazendo show praticamente 5 por semana, nem precisava muito daquele dinheiro, eu já estava ganhando o meu dinheiro. Até porque dinheiro de gravadora nunca foi luva, tá? Dinheiro de gravadora sempre foi um adiantamento em cima do que você vende, depois o cara fica descontando lá. Então, o que acontece eu falei, eu quero vir para cá, eu venho, porque acho que vocês me derem liberdade. Vocês não podem se meter, nem na capa do meu disco vocês podem se meter, vocês não vão se meter na escolha das músicas, nos músicos que eu vou escolher para gravar, vocês não vão se meter em nada. E isso eu consegui lá na Polydor, na Philips. Evidentemente que, quando ele diz não vão se meter em nada, mais ou menos. Uhum. Porque ele, é uma empresa, né? Mais ou menos. Aí eu comecei a vender disco demais, você ter uma ideia, minha venda explodiu na Philips, eu virei o Odair José grande, do Vou Tirar desse lugar, mas junto com esse trabalho da Philips. Porque aí lancei um LP no mesmo ano de 72, vendeu mais de 1 milhão de discos, depois fui lançando discos, só vendendo 1 milhão, tocando tudo no rádio. O que acontece, quando eu falo 1 milhão, não é um negócio para esnobaçar, porque não vendia esse 1 milhão. Sim, sim. Era um número ainda que não estava, começou a acontecer ali. O Roberto também começou a vender e tal, mas começou a acontecer ali. Aí também na Polydor o Tim Maia começou a estourar, o Raul também já foi para lá, estourou, e outros artistas populares. E de repente nós colocamos a Philips, que era Fonogram, na verdade, a razão social, né? Fonogram, nós colocamos ela na frente da CBS. O nosso som da Fonogram passou a ser o som do rádio, junto com o da CBS, ou mais até. Então nós criamos um novo hábito do povo brasileiro a ouvir um outro som. Só que quando eu falei mais ou menos, é mais ou menos. O meu contrato, por exemplo, aí o André Midano sai de lá, vai para a Warner, aí outro sai, o Jairo sai, volta para a CBS para ser presidente, ele já tinha sido de lá, mas ele era diretor artístico, volta como presidente, e o Menescal permanece com o Heleno lá na Fonogram. Mas aí quando eu tenho uma ideia de fazer o Filho de José e Maria, em 77, que eu ia fazer lá. Aí, quando eu digo a ideia qual é, não sei se você conhece o disco, Filho de José e Maria, sim, que é conhecido como uma ópera rock. Que, inclusive, despertou a ira aí de setores da igreja também, né? Todo mundo ficou irado, viu, Lucas? Todo mundo. A mídia não gostou, nem minha família. A mídia não também, é verdade. A sua família também não? Ninguém gostou. Eu me lembro que eu fui trabalhar nesse momento com o Guilherme Araújo, como produção, como produtor de show e tudo, de agenda. O Guilherme Araújo já trabalhava com Caetano, com Gil, com a Bethânia, com o Ney, Mato Grosso, com uma série de gente, com a Gal Costa. E eu fui trabalhar com ele, eu era o artista popular que ele não tinha lá. Aí eu falei para ele, eu tenho um projeto assim assado, e ele falou, não, eu topo fazer, vamos fazer. Eu falei, tem que ir para teatro, ele é tipo uma ópera, porque cada música plugada uma na outra conta a história de uma pessoa e tal. E ele entendeu. Só que aí a Polygram dá o pé para trás, diz, isso não vai, eu queria um álbum, né? Isso, porque eram 18 músicos, isso não vai vender e tal. Bom, enfim, terminei, e vieram para mim e disseram assim, você faz o seu álbum, o seu Filho José e Maria, mas faz um disco normal para a gente, um disco de carreira. Eu falei, não, cara, vocês não estão entendendo, o disco de carreira é esse mesmo. Sim.
Por isso que eu falei, então tem limite, eles não aceitaram a ideia. Aí você eu teve que fazer peguei. o outro? Não fiz, eu saí de lá. Ah, você saiu? Aí eu cheguei para o Roberto Menescal, que era o que estava conversando comigo e com o Heleno, falei, eu vou sair daqui, vou para outra gravadora, porque não é assim que eu estou vendo a coisa. Aí todo mundo me aconselhando, não faça isso que você vai perder o mercado e tal. Não, mas é o que eu tenho que fazer. Porque, na verdade, eu fiquei fazendo de 72 a 76 a mesma coisa. Eu vi que eu estava me repetindo muito. Sabe, eu sempre com essa ideia de pegar as coisas, levar para o povo como Pílula, como a música da empregada, tudo isso foram recados que eu dei. Por exemplo, a música da Pílula, ela foi proibida e tudo, né? Só foi liberada quando a censura no Brasil acabou, quando o governo militar acabou. Mas a Pílula era um assunto, eu gostava de trazer o assunto, como é até hoje, para a pauta. Vamos conversar sobre isso, aquele assunto que ninguém quer conversar. A Pílula era um deles. A censura proibiu. A empregada doméstica, idem. A empregada doméstica não era uma profissão no Brasil. A empregada doméstica, ela trabalhava como um agregado da casa, da família. Ela ficava por ali e tal, como se fosse um favor que você fazia para ela. E ela ficava ali, não tem horário, não tem nada, ficava por ali. Não era, eu falei, não, isso está errado. Então, eu sempre gostei desses toques. Ó, isso está errado, vamos fazer isso, fazer aquilo. E o filho de Zé Maria também é a mesma coisa. Mas eu percebi que eu estava rodando muito em volta do meu negócio mesmo. Falei, pô, estou muito repetitivo. Eu tenho que fazer um trabalho diferente no sentido assim, com a mesma pegada de observação, mas eu tenho que mudar um pouco, mudar a química da melodia das coisas, a forma de dizer as coisas. É quando eu tive a ideia de escrever a história, um disco com a história da pessoa, em seus momentos, desde quando nasce, momento de fraqueza, momento de merda, momento enfim, esse é o filho de José e Maria. Aí eles não topam fazer, e eu sou obrigado a sair de lá e vou para a BMG, que era SA Vita antigamente. Eu saio e vou para lá. Aí, resultado, não pôde ser um álbum, porque a censura proibiu 8 músicas do disco, o disco só saiu com 10, virou um disco simples, e todo mundo odiou o disco, né? Todo mundo, da igreja ao governo, a minha família, o frentista, o pessoal do rádio não queria tocar, não quis tocar. E hoje o disco, eu fiquei vivo, não morri antes, que poderia ter morrido como outros colegas meus. Hoje, 48 anos depois, o disco ele é bem aceito, as pessoas gostam muito dele, reconhecem nele um trabalho bem feito. Virou um clássico, eu arrisco dizer. Virou um clássico. Agora, sobre a liberdade que você fala, você citou o Hibernar é também uma coisa parecida com o filho de José e Maria. Parecido em quê? Porque, em vez de ser uma pessoa como o filho de José e Maria, é um ambiente. Uhum. Eu vou me hibernar na casa das moças e vou ficar ouvindo o rádio. E lá a gente vai conversar. Aí vem os assuntos. E essa liberdade, eu banquei ela no filho de José e Maria, falei, vou fazer e pronto, só faço se for assim. E depois disso, aí vem o meu erro. Por conta desse disco, que ninguém gostou, eu comecei a fazer concessões. Digo, então vamos fazer o que os caras querem, vamos fazer o que o produtor quer. Aí, desculpa, eu fiz um monte de disco de merda. Merda que eu digo assim, os discos são ruins? Não, são bem feitos. Não é a sua identidade, né? Não é a sua essência que estava ali. Né? Aí você fica fazendo o disco que o produtor quer, que a gravadora quer. Faz sucesso? Faz, toca ali, toca aqui, as pessoas conhecem as músicas. Mas não é, hoje olhando para trás, eu digo, não precisava ter feito aquilo, eu devia ter bancado a minha ideia, eu vou fazer, não que eu fosse fazer todo ano um disco Filho de José e Maria, mas fazer disco sempre procurando uma leitura para ser relevante, e não para ficar essa mesmice. Mas aí o que acontece? Dentro das gravadoras, isso é impossível. Uhum. Você tem que fazer aquilo que eles acham que já está no mercado que vai vender. Eles não acreditam que você possa fazer uma coisa diferente e vender. Por exemplo, eu vou tirar você desse lugar, o cara não queria. Eu fiz e vendeu. A música, talvez até hoje já vendeu mais de 5 milhões de cópias aquele compacto. O que acontece é, a Pílula, alguém ia deixar alguém gravar a Pílula? Gravei na Polydor porque eles não tinham como brecar. Eu ia para o estúdio, gravava e a música saía e estourava. Eu estava vendendo muito disso. Então, aí eu comecei a fazer aquilo que o produtor quer. O que o produtor quer? Repetir o que o outro artista já está fazendo, o que o rádio já está tocando, que não sei o quê, porque a margem... Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar, desculpa, eu te interrompi. Pode falar.
Não, eu te interrompi, desculpa. Pode continuar. Não, não. Aí o que acontece? Aí eu só voltei a ter essa liberdade mesmo, Lucas, quando eu passei a fazer eu mesmo meus próprios discos independentes. Que começou a partir do. Porque é curioso isso, eu fiz um disco com o Zeca Baleiro, meu amigo Zeca, em 2010, 2009, por aí, o Zeca falou, pô, daí vamos fazer um disco, eu tô com um estúdio aqui, tô com o selo Saravá e tal. Eu falei, vamos. Eu falei, Zeca, eu não tô afim, vamos fazer, vamos fazer. E terminei fazendo um disco com ele, meu amigo, o Zeca é muito meu amigo, gosto muito dele, mas terminou também não deixando fazer o que eu queria. Ah, é? Que negócio de produtor é terrível. É. Diz que tem meia minha cara, que a outra cara é do próprio Zeca. Entendeu? Agora, Daí, deixa eu te perguntar, sobre essas concessões que você começou a fazer, cara, isso, nessa parte da sua vida, isso não dá uma depressão, não? De, putz, eu tô fazendo uma turnê de um disco que não é a minha cara, não sou eu e tal, e eu tô sendo obrigado a fazer isso. Ô, Lucas, eu costumo dizer que as pessoas dizem que eu fiz. Quem tá do outro lado e tem uma visão diferente da que eu vou te passar, eles dizem que eu fiz muita besteira, que eu errei, porque fez o filho José e Maria, que aí eu fui me envolver com a boemia, com drogas, com bebida, que não sei o quê, não sei o quê. Mas isso realmente foi verdade. Agora, o que acontece é assim, quando você faz um negócio e vê que o mundo é contra, aquele projeto que você tinha de vender não 1 milhão, mas 5 milhões, porque eu estava me baseando no Frampton, ao Live, o Peter Frampton tinha feito um disco nos Estados Unidos, um duplo, que vendeu 25 milhões de álbum duplo, Caramba. como a Live do Peter Frampton. O Paul McCartney estava vendendo um disco também. Falei, pô, esses caras estão vendendo muito disco, eu vou fazer um disco para esse lado. No Brasil, em 77, ainda não tinha bandinhas fazendo sucesso. Eles só começam a fazer sucesso a partir dos anos 80. Porque eu tinha visto, falei, pô, vai rolar isso aqui. O que está acontecendo com o Peter Frampton nos Estados Unidos, no mundo, vai acontecer no Brasil. Esse novo trabalho do Paul McCartney, esse negócio do Wings, essas coisas, vai acontecer no Brasil. E outros artistas, outras bandas, vai acontecer no Brasil. O que acontece? O Neil Young estava estourando com Harvard, essas coisas todas. Por isso vai acontecer no Brasil. E eles não entenderam, não quiseram. Era como se fosse assim, o cantor da pílula não pode fazer isso aí. Uhum. Aí, o que acontece? A partir dos anos 80, veio aquela onda de muitas bandas no Brasil. Veio Cazuza, veio Lulu Santos, veio uma série de gente que fez exatamente aquilo que eu estava dizendo que tinha que ser feito. Mas comigo não deu certo. E era muito frustrante para mim, você fica fragilizado. Quando você fica fragilizado, tudo dá errado, as pessoas montam em cima. Porque eu fazia uns discos que eu sabia que aqueles discos não eram fortes, eu sabia que aqueles discos não tinha grandeza, sabe, para se impor. E você fica fragilizado. Aí você começa a fazer um monte de besteira. É foda, é foda. Agora, Daí, eu queria te perguntar, tem uma história que eu acho muito curiosa, sua, é que aos 6 anos você pediu um violão de presente, né, e ganhou um cavaco. É. E como é que foi? Eu queria saber a partir daí como é que você se comportou? Você aprendeu a tocar o cavaco ou deixou ele de lado? Não, deixou ele de lado. Ele está aqui até hoje. É que ele está num lugar mais longe que não tem como eu pegar, mas ele ainda está comigo até hoje. Na verdade, quando eu tinha 6 para 7 anos, eu me lembro, eu acho que eu fiz 7 anos. Eu nasci lá em Morrinhos, ali perto de Caldas Novas, onde tem aquelas águas quentes, aquelas coisas. Eu sou filho de um pequeno agricultor, e eu me lembro que quando tinha o negócio da colheita deles, lá na fazenda, tinha umas festas, e lá eles contratavam os violeiros, aqueles negócios, moda de viola, sanfona, e eu fiquei, numa noite daquela, eu com 6 anos de idade, para 7, eu olhando que criança tem que dormir cedo, não pode participar das festas, eu olhando pelo buraco lá da porta, eu vi o negócio do violão, achei interessante. E pedi para minha mãe falar com meu pai que eu queria ganhar um violão de Natal, naquele Natal, acho que dos meus 7 anos. E eu falei que queria um violão. Aí foram na loja e acho que imaginaram o meu tamanho, né? Uma criança de 6, 7 anos, e acharam que o violão proporcional pelo meu tamanho era o cavaquinho. Né? Então, quer dizer, eles não se antenaram que cavaquinho era uma coisa e violão era outra. Sim. Mas aí compraram o cavaquinho. Você pergunta, você aprendeu a tocar? Não. Porque é assim,
eu me lembro que eu morava na rua ali, na Avenida Couto Magalhães, que era a rua que o pessoal, que tinha um bairro chamado Açude, que os caras vinham para o centro da cidade e passavam pela porta da minha casa. Morrinhos era uma cidade pequena naquela época, hoje tem o quê? 60 mil habitantes, 70 mil habitantes, na época devia ter 10 mil, se é que tinha. E passava um cara que eu sabia de bicicleta, ele descia de manhã cedo para trabalhar, eu sabia que ele tocava na banda do Coreto, e ele era o cara da guitarrinha lá, sei lá, o violão elétrico. Ele tocava lá, ou coisa do gênero, ele passava. Eu me atrevi e falei com esse cara, um senhor para mim, eu era uma criança, 7 anos de idade, que eu te mostrei o cavaquinho que eu queria aprender. Então, ele, quando passava de manhã, ele muito gentil, muito bondoso, ele me ensinava um acordezinho. E eu ficava o dia inteiro batendo nisso. Quando ele voltava no final do dia, eu ficava esperando ele, mostrava o acordezinho para ele e me ensinava outro. Então, eu aprendi algumas coisas no cavaquinho, mas eu continuei insistindo com a minha mãe que aquilo não era um violão. Até que me deram um violão uns 6, 7 meses depois, o cavaquinho ficou mais como lembrança. E quando que você percebeu, assim, é música, de fato, o que eu tenho que fazer? Cara, eu acho que eu já percebi isso em Morrinhos mesmo. Eu saí de Morrinhos com 13 anos, fui para Goiânia. Quando eu fui para Goiânia, eu já tinha esse violão e tal. Eu te falo para você que eu me descobri compositor por volta de 15 anos de idade. Quando eu chego em Goiânia, naquele período, todo bairro, ou quase todos os bairros, ou quase todas as ruas, ou todas as escolas, tinha uma banda, tinha um grupo musical, por conta de Rolling Stone, por conta de Beatles e outras bandas, por conta de Elvis Presley também, que fazia muito sucesso, mas principalmente por causa de Beatles. Todo lugar tinha banda. E eu já cheguei em Goiânia, com 14 anos, já fui para a escola, já conheci umas pessoas, já tinha umas bandazinhas e tal, tal. E eu falava, pô, tinha que ser. Naquela época diziam que era bom de bola, que eu era bom de jogar bola. Eu tenho um irmão que já faleceu, que minha família é cheia de jornalistas, entendeu? Ele era jornalista e lidava com esporte, era editor do Jornal Popular lá em Goiânia. Legal. E ele cismou que eu tinha que ser jogador de bola. Ele era 6 anos mais velho do que eu, porque disse que eu era bom. Teve um torneio de escola contra escola, lá de negócio de futebol, e eu sobressaí. Na minha escola eu sobressaí bastante. Aí queriam me levar para o juvenil do Goiás, do Atlético, era de quem, do Nova. Eu falei, cara, isso não é meu negócio, não. Meu negócio é tocar violão e fazer música, né? Eu não quero jogar bola. Até ele insistiu bastante com aquilo, e os caras até achavam que eu levava jeito. Eu digo, não, mas eu não quero, eu só gosto de jogar bola por jogar. Tanto é que mais tarde, no Rio de Janeiro, eu até tive um campo de futebol lá na Barra, tinha um sítio na Barra, no Recreio tinha um campo de futebol. É uma história bem conhecida, as pessoas conhecem. Tem até fotos, você achar na internet, eu jogando bola com as pessoas. Tem um time de futebol que sou eu, Jorge Benjó, Jorge Benjó, o Fagner, Luiz Melodia, enfim, vários artistas, Ivan Lins, todo mundo que gostava de jogar bola ia para lá jogar bola. Então, mas a bola não era meu negócio. Eu, com 14 para 15 anos, eu já tinha na minha cabeça que eu tinha que mexer com música. Por isso que eu, com 15 anos, comecei a fazer música, descobri qual era a temática da composição. Antigamente era assim, a primeira parte e depois a segunda parte. Com o evento dos Beatles, aquele negócio de refrão, isso veio com John Lennon e com Paul McCartney, nas composições deles. Porque antigamente música não tinha refrão. Ela tinha a primeira parte e a segunda parte. Então tudo isso eu fui entendendo. E eu ficava ali na TV Anhanguera, em Goiânia, que tem até hoje, a TV Anhanguera fazia uns programas ao vivo, tinha programas da Juventude Comando, com Arthur Rezende. Ele trazia vários artistas do Rio, São Paulo, para se apresentar no programa, fazer show. E eu ficava por ali, eu tinha o quê? 16 anos, 15 anos, 16, eu ficava ali atrás dele e junto com esses artistas, conversando com os artistas, até que cheguei à conclusão que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro e fui. Que legal. E lá você passou sufoco, né, no começo? Porque assim, eu tinha umas músicas no caderno, sei fazer as músicas. Eu falei, bom, a minha família não era a favor que eu nem mexesse com música, como já te falei, a ideia do futebol até que sim, mas meu pai era agricultor, ele queria que eu fosse fazer outras coisas. E também não era muito comum naquele momento um cara sair de Goiânia para ir para... Geralmente as pessoas de lá até vinham para São Paulo, mas para o Rio de Janeiro, acho que eu fui o primeiro goiano que ia para o Rio de Janeiro, porque nem goiano não ia para o Rio de Janeiro. Não era muito comum o cara ir para lá para ser cantor, ser músico, essas coisas, isso não existia. Então minha família foi contra e eu saí fugido de casa, assim, anoiteci e não amanheci. Eu juntei uma grana,
a grana não era muito, mas eu tinha alguns e peguei um ônibus e vazei. Eu só dei notícia depois. Uma irmã minha sabia que eu ia viajar, e ela avisou, ele foi para o Rio, mas depois que eu já estava na estrada. Naquela época, as estradas não eram duplicadas, você imagina, eu devo ter levado uns 3, 4 dias ou mais para chegar no Rio de Janeiro. O que acontece é que eu levei pouco dinheiro. Aí o que ocorre? Eu tinha os nomes, os endereços, que eu sabia que eu não tinha que procurar cantores. Eu já entendia, já estava entendendo essa jogada. Eu tinha que procurar os produtores, os diretores de gravadora e tal. Então eu tinha alguns nomes anotados que eu achava, por isso que eu fui para o Rio, porque as referências que eu tinha eram no Rio, não eram em São Paulo. As gravadoras, na verdade, elas eram no Rio. Tinham os artistas de São Paulo, mas as gravadoras, a sede era no Rio de Janeiro. O que acontece? Eu fui com esses nomes, eu achei assim, eu vou chegar lá, vou procurar o cara vai me receber, vou tocar, ele vai gostar, e estou com a vida resolvida numa semana. Só que não foi assim, né? Eu cheguei no Rio, primeiro para achar os endereços já levou uma semana. Segundo, para achar os caras levou 6 meses, não é assim, os caras não atendem, os caras não te recebem, e o dinheiro acabou, 15 dias depois eu estava totalmente sem dinheiro no Rio de Janeiro. Aí começa o tal sufoco que você fala. Aí cheguei a dormir na rua, mas aí também fui morar em casa de estudante, comia no calabouço, que ficava ali no trevo ali do aeroporto. Depois o governo fechou o calabouço, fecharam a casa de estudante. Mas eu comecei a tocar à noite no Rio. E 2 anos depois que eu estava lá, eu já consegui gravar meu disco. Mas foi sufoco, mas foi rápido. Antes disso. Daí, para finalizar, eu quero repetir o que você disse, né? Você já disse nessa entrevista também, né? Que a felicidade não existe, o que existe são os momentos felizes, né? Eu queria te perguntar quais são os seus maiores momentos felizes, tanto na vida pessoal quanto na profissional, assim, que você gostaria de ter semelhantes a ele no futuro, assim. Ô Lucas, a frase de que a felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, muito embora seja a frase de uma música, e quando você faz música, às vezes o compositor ele é meio romântico, ele é meio poético, então ele vai em umas frases. Mas ela é um pensamento sincero meu mesmo, porque eu sempre achei que a felicidade ela não existe por completo, ela não existe ela não é unânime, a felicidade não é uma coisa geral, porque a mesma coisa, ou a mesma pessoa que te alegra pela manhã pode te entristecer à tarde. Então, a vida ela é feita dessas coisas, de momentos. Às vezes você tem momentos felizes, momentos não felizes, momentos tristes, momentos ruins, momentos bons. E eu tive muitos momentos felizes em todos os segmentos, seja na vida pessoal, no profissional, por exemplo. Estar no palco, estar com as pessoas, para mim é um momento feliz. E eu fico torcendo sempre para que a gente consiga fazer uma coisa com qualidade, que eu e a minha equipe, a minha banda, a minha equipe de som, de tudo, consiga proporcionar uma coisa de qualidade para que as pessoas que ali estejam com a gente tenham também a ideia de que seja um momento feliz. Então, isso é um momento feliz. O nascimento dos meus filhos, ou você reencontrar uma pessoa que você tem saudade, ou uma realização profissional, você tem muito momento feliz. Você pode ter um momento feliz, às vezes o momento feliz é tão simples. Por exemplo, aqui em casa tem 3 gatos. Antigamente tinha cachorro, agora não tem mais cachorro. Os cachorros morreram, tem gatos. E eu nunca tinha convivido com gato. Eu gosto muito de bicho, seja formiga, seja árvore, passarinho. Eu não mato nada. Se depender de mim, eu não como carne nunca. Se depender de eu matar, não vou comer carne, porque eu não mato. Então, às vezes, é a convivência com gato. Você vê o bicho, ou seja, o cachorro, ou seja, o animal, de um modo geral, essa convivência já é um momento feliz. Você encontrar um amigo é um momento feliz. Enfim, a vida é cheia de momentos felizes, como também, como te disse antes, a mesma coisa que te faz feliz pode te entristecer. Sim, total. Daí, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Valeu demais, um prazer enorme falar com você. Cara, eu te agradeço, espero não ter te decepcionado com a minha conversa longa. De forma alguma, foi maravilhoso. Agradeço a você e aproveitar para te convidar e convidar todo mundo para se encontrar comigo depois de amanhã, aí, dia 16, lá no Sesc Paládio, para a gente viver esse momento feliz. Vai ser um show legal. Vou tentar contar através das minhas músicas, uma da outra, a história musical e a história de vida do Odair José.
Então vai ser muita música que todo mundo conhece, a intenção do repertório é colocar as pessoas para cantar junto, e vai ter também uma coisa ou outra do disco novo, mas de um modo geral são 27, 28 músicas, e na maioria todas as músicas as pessoas conhecem. Então você está convidado, todo mundo está convidado para se encontrar comigo aí depois de amanhã, tá bom? Boa. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, Adair. Um grande abraço para você. Obrigado. Ficamos por aqui. Deixe seu like e para notícias do Brasil e do mundo, em.com.br. Até a próxima. Divirta-se. Cultura é divirta-se.